Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Hoje nós vamos fazer a retomada das atividades da página 74 a 76. Eu peço que vocês peguem o livro ou o material de vocês, que vocês tiverem respondido no livro ou no caderno, né? De preferência no caderno, que a gente precisa ter esse material catalogado, para que vocês façam a resolução da atividade, tá bom? Aqui a gente pede para que vocês leiam o texto, né? Carlos Saldanha, a produção brasileira é pouco conhecida lá fora. Peço que vocês leiam esse livro, esse trecho, né, do livro, essa reportagem, e aí a gente passa para as atividades que estão na página 75, tá? Que são baseadas nesse texto. Qual a relação da computação com a profissão escolhida por Carlos Saldanha? É uma resposta que vocês devem organizar de forma pessoal, né? Porém, a gente percebe o quê? Essa relação ela acontece de que forma? Ele viu que podia usar os conhecimentos de informática para fazer animações curtas e propagandas, certo? Vocês podem dar uma pausa no vídeo e responder. Qual a relação da computação com a profissão escolhida por Carlos? Porque ele viu que ele podia usar os conhecimentos de informática para fazer as animações curtas e propagandas. Isso está lá no texto. Agora vamos para a letra B. O trecho da entrevista é composta por 2 perguntas e respostas. Qual é o assunto tratado em cada uma delas? Né? A gente percebe aqui que tem 2 perguntas, tem as respostas, né, dessas perguntas, e a letra B quer saber que assunto é tratado em cada uma delas. O momento em que o diretor começou a se interessar pelo desenho e animações, tá? O primeiro assunto. E o segundo assunto, as influências e gastos do diretor, tá? Então, o assunto da primeira pergunta é o momento em que o diretor começou a se interessar por desenho e animação. E a segunda pergunta, a resposta está relacionada às influências e gostos do diretor. Na letra C, qual tempo verbal predomina em cada uma das respostas? Quando a gente vai ver as respostas do diretor, ele fala assim: veja a pergunta. Quando surgiu seu interesse por animação? Ele responde: sempre tive interesse por desenho, por arte, mas fazia isso como hobby. Quando fui optar por uma profissão, escolhi algo relacionado à informática, que eu também gostava muito. Mas depois que comecei a trabalhar com computação, senti falta da arte. Foi então que vi que vinhetas comerciais e curtas se utilizavam de computação e decidi correr atrás disso. Então a gente observa aqui alguns verbos, né? E a gente consegue perceber os tempos verbais que estão apresentados aqui, né? O tempo verbal que predomina em cada uma das respostas. Na primeira, pretérito perfeito e imperfeito. Já na segunda, quando perguntam quais as maiores influências para o seu trabalho, ele responde: são desenhos que eu vejo desde pequeno e tudo mais. Aqui ele usa o presente, tá? Então, que tempo verbal predomina em cada uma das respostas? Na primeira, predomina pretérito perfeito e imperfeito. Na segunda, o presente. Na letra D, a gente está pedindo aqui uma justificativa para o uso desses tempos verbais nas 2 respostas. Então, atenção, e a gente vai responder isso aqui para que vocês escrevam e organizem as ideias de vocês para essa resposta. Justifique o uso desses tempos verbais nas 2 respostas. Vamos lá. Na primeira, o diretor fala de seu passado, por isso usa o pretérito perfeito e imperfeito. Entre parênteses, os verbos tive, fazia, escolhi, tá? Na segunda, predomina o presente, pois o diretor fala do que ele faz agora. Ou coisas que ele gosta desde o passado até agora, tá? Quando ele diz assisto, adoro, ok? Então vamos lá. Na primeira, o diretor fala de seu passado, por isso ele usa o pretérito perfeito e imperfeito. Por exemplo, tive, fazia, escolhi. Ponto. Na segunda,
predomina o presente, pois o diretor fala do que faz agora, ou de coisas que gosta desde o passado até hoje em dia. Os verbos, por exemplo, assisto e adoro, ok? Agora a gente vai passar aqui para a segunda questão. Aqui temos o trecho de uma crônica. Gente, dei uma pausa, leiam a crônica sobre memórias de livros, tá? Memória de livros. Então, é uma crônica de João Baldo Ribeiro, Memória de Livros, escrevendo o futuro disponível no site, tá? Então, dê uma pausa, façam a leitura. E quem não tiver respondido, tenta responder sozinho, tá? Agora vamos lá, segundo letra A. Complete no texto o texto no caderno com os verbos no tempo passado. Aqui vocês podem perceber que a gente tem uns triângulozinhos azuis, né? E aqui a gente tem o pronome pessoal e o verbo. Quer dizer, a gente tem alguns pronomes e os verbos. Então, é para que vocês substituam, né, esses triângulos e completem o que estiver faltando, tá bom? Aqui, ó, temos a frase. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma. A boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos, né? Aqui temos o verbo saber entre parênteses junto do pronome nós. Então, como é que eu coloco esses verbos no tempo passado? Sabíamos, né? Aí lá onde tem o próximo triângulo, vocês vão escrever, gente, de acordo com o que eu vou falando para vocês não perderem a sequência, ok? Então, o primeiro verbo da segunda questão, letra A. Sabíamos, era, andavam, comprávamos, tínhamos, discutiam, usavam, dirigiam, vivíamos, tá? Então, esses são os verbos no passado. Agora, letra B. Como o narrador caracteriza o lugar onde ele morava? Ele dá algumas características. Então, ele usa o quê? Cidade pequena, provinciana e calma. Agora, letra C. Identifique o tempo verbal usado para completar as lacunas do texto. Qual o tempo verbal? A gente já sabe que eles estão no passado, certo? Mas que passado é esse? Que tipo de pretérito é esse? Pretérito imperfeito. Agora, letra D. Justifique o uso desse tempo verbal no texto. Letra D. Justifique o uso desse tempo verbal no texto. Resposta. Indica uma ação passada que se prolongava no tempo, tá? Indica uma ação passada que se prolongava no tempo. Agora, a terceira questão da página 76. Leia o título de uma pesquisa de opinião publicada em uma revista sobre educação. O que você faria para mudar a educação brasileira? Notem que o faria, bem aqui, ó, ele está em destaque, né? Ele está em vermelho, diferenciando ele das outras palavras. Já podemos saber que faria é um verbo, pois ele vem do verbo saber, né? Ele indica uma ação. O que você faria para mudar a educação brasileira? Identifique o tempo verbal da palavra destacada no título. O que você faria é o quê? É que tipo de verbo? Ele está em que tempo verbal? Futuro do pretérito. Tá? Letra A, futuro do pretérito. Letra B. Que sentido o uso desse tempo verbal acrescenta ao texto? O sentido de possibilidade de que a pessoa faça algo no futuro, tá? Quarta questão. Identifique nas frases a seguir o tempo verbal de cada uma das palavras destacadas. A gente tem: durante todo o tempo permaneceu calado. O verbo é permanecer. Pretérito, tá? Porque permaneceu, foi algo que já aconteceu. Pretérito perfeito do indicativo, tá? Lembrando a vocês que aqui todos eles estão no indicativo, porque é o tipo de verbo que a gente está estudando, ok? Então, pretérito perfeito, a letra A. Letra B.
se não fosse tão longe, visitariam a casa do amigo. O verbo visitar, visitariam, está no futuro do pretérito. Letra C. Gostava de livros que lia quando era criança. Gostava dos livros que lia quando era criança. Aqui a gente tem o verbo ler e temos o verbo ser, tá? Então aqui nós temos o quê? Pretérito imperfeito. Letra D. Todos ficarão felizes com o resultado do concurso. Todos ficarão. O verbo ficar está aqui em que tempo? Está no futuro do presente do indicativo, tá? Porque é algo que ainda vai acontecer relacionada a algo que está acontecendo no presente. Aqui nós temos a quinta questão. Leia a descrição dos personagens do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, né? Escritor brasileiro, baiano. Tá? E vocês vão ler esse trecho novamente. Façam a leitura, deem uma pausa, façam a leitura para a gente concluir. Quinta questão, letra A. Identifique o tempo verbal predominante no texto. Dê exemplos para justificar a sua resposta. A gente tem como tempo verbal predominante no texto o presente. Exemplos: tem, lê, ajuda, ajuda novamente e protege. Tem, lê, ajuda, ajuda, protege. Letra B. O que o uso desse tempo verbal indica sobre os personagens? Ação habitual, caracterização das personagens, ideia de futuro próximo ou verdades absolutas. Se vocês pararem e derem uma leitura, esses verbos eles indicam caracterização dos personagens. Ok? Letra C, nós vamos reler um trecho. Seu pai, conhecido como Loiro, era estivador e liderara uma greve no porto, onde foi assassinado por policiais. A gente tem aqui verbos destacados, era e tem foi, né? Qual é o tempo dos verbos destacados? Qual deles indica uma ação pontual em um tempo determinado? Qual o tempo dos verbos destacados? Primeiro, né? Era, pretérito imperfeito, e foi, pretérito perfeito. Essa forma verbal indica uma ação pontual no passado. Letra C, repetindo a resposta. Era, dois pontos, pretérito perfeito, ponto e vírgula. Foi, dois pontos, pretérito perfeito. Era é pretérito imperfeito e foi pretérito perfeito. Aí vocês colocam um ponto. Essa forma verbal indica uma ação pontual no passado. Sexta questão. Complete os espaços com o verbo conjugado no tempo indicado. A gente tem aqui a frase, né? No final, nós temos o verbo indicado, que é o verbo, a primeira letra A, temos o verbo ver, no pretérito perfeito do indicativo. Como é o verbo ver no pretérito perfeito do indicativo? Viu. Ninguém viu o que aconteceu no final do jogo. Letra B, o verbo é gostar no pretérito imperfeito. Naquela época, eu não gostava desse tipo de música. O verbo gostar no pretérito imperfeito é gostava. Letra C. O diretor avisou que há tempo de assistir o espetáculo. O verbo é chegar no futuro. O diretor avisou que não chegará a tempo de assistir ao espetáculo. Não chegará. Futuro do presente, algo que ainda vai acontecer num futuro próximo, tá? Então, não chegará a tempo. Letra D. O verbo é tentar e temos também o verbo falhar. O verbo tentar é no pretérito perfeito e o verbo falhar no pretérito imperfeito. Vamos lá. Letra D. Muitas vezes nós tentamos manter contato com eles, mas sempre falhávamos, tá? Letra D, tentamos e falhávamos. Gente, prestem atenção. Quando o verbo está no pretérito imperfeito,
a gente tem que se atentar à escrita correta desses verbos. Falhávamos, F-A-L-H-A, acento agudo no A, V-A-M-O-S. F-A-L-H-A, acento agudo, V-A-M-O-S, tá? Então, é falhávamos. Então, se é falhávamos, é uma proparoxítona e proparoxítonas são acentuadas, tá? Eu espero que vocês respondam a atividade, que também me enviem a atividade que eu cobrei de vocês na semana passada, né? Que eu indiquei sobre o gerundismo. E aí, eu fico aguardando a atividade, ok? Boa tarde a todos e até a próxima aula.